Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre nas lições bíblicas da CPAD o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E nós estamos indo hoje, portanto, para a lição de número 5, que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E essa lição, que será ministrada justamente no dia 31 de outubro de 2021, que é dia da Reforma Protestante, tem por título Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. O texto áureo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os gentios e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E a verdade prática: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A lição tem por objetivo geral ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Nós podemos tratar de vários assuntos, mas não podemos perder a centralidade da cruz de Cristo como doutrina basilar do Evangelho e da pregação eclesiástica. Nós temos 3 pontos nessa lição, 3 tópicos, e são eles a centralidade da pregação de Paulo. Ponto 2, a expressão-chave na doutrina de Paulo. E o ponto 3, os efeitos da mensagem da cruz. Vamos, neste primeiro bloco, tratar sobre a centralidade da pregação. E aqui, à guisa de introdução, destacamos que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto. Foi o que nós estudamos na lição da semana passada, a respeito da conversão de Paulo. E agora Paulo, depois de ir para o deserto, de ter a experiência apocalíptica da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, é esse Evangelho que ele passa a pregar. E o primeiro ponto, em relação à centralidade da pregação, ressaltamos o ministério de pregação e o Cristo crucificado. O comentarista disse que o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Nós temos aqui, destacamos talvez os 5 maiores teólogos da história do cristianismo. O apóstolo Paulo, o primeiro; Agostinho de Hipona, o segundo; o terceiro, Calvino, João Calvino; o quarto, John Wesley; e o quinto, Karl Barth. Então esses são os 5 principais teólogos. Nós poderíamos até ter incluído nessa lista também Tomás de Aquino. E esses são os teólogos que elaboraram o pensamento cristão a partir do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos apostólicos e principalmente dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós já dissemos aqui em outras aulas que o apóstolo Paulo, em termos de quantidade, é o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Daí a importância de nós nos debruçarmos sobre os seus escritos. E o ministério da pregação desse apóstolo, ele parte de uma revelação, conforme está lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 12, Paulo foi para a Arábia, para o deserto, conforme nós estudamos na lição anterior, para se aprofundar nos escritos hebraicos, e também ali ele teve uma revelação, teve um apocalipse. Inclusive ele utiliza esse termo no grego lá do Novo Testamento. E essa revelação foi a revelação de que Jesus era o Cristo crucificado, ou seja, era o Messias que havia sido prometido e que foi crucificado pelos nossos pecados, e que o único meio de salvação
é através de Jesus Cristo. E essa é a mensagem que o apóstolo Paulo pregou, e pregou com muita veemência, e escrevendo sobretudo aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo foi enfático ao defender a mensagem da cruz, a centralidade. E ele diz, havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Então, essa mensagem da cruz e a declaração de Paulo a respeito da mensagem da cruz, ela dialoga com a perspectiva judaica e a perspectiva helenista. Então nós precisamos entender o que era que Paulo estava querendo ressaltar com a sua defesa da centralidade da cruz de Cristo. Isso porque os judeus estavam na expectativa de um grande sinal, de um milagre maravilhoso e de um Messias que trouxesse a redenção política para Israel. E que esse Messias viesse talvez num cavalo branco e que fosse instituir o seu reinado na terra. No entanto, o escândalo do Evangelho é que a cruz de Cristo ela é uma afronta para os reinos humanos, porque Jesus veio para trazer uma mensagem crucificada e desafiar a sua igreja e os crentes, os cristãos, a terem uma vida crucificada. Então, a mensagem da cruz é uma mensagem de humildade, não é uma mensagem de opulência, de grandeza, de ostentação, muito pelo contrário. É uma mensagem que, por isso mesmo, ela escandaliza os judeus. Escandaliza também os filósofos, porque os filósofos querem um axioma, uma racionalidade, uma lógica aristotélica para convencer as pessoas de forma racional sobre a verdade do Evangelho. E o que nós temos em Jesus é uma pregação simples, é uma pregação de amor, de misericórdia, de perdão e de graça. Então, também a mensagem da cruz é um escândalo, porque como é que se pode imaginar que a própria divindade se faz homem, habita no meio de nós, trazendo uma mensagem de amor, de misericórdia. Então, nesse sentido, é que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura. É loucura. Isso porque a mentalidade da época, a cosmovisão, né? a percepção judaica e as suas expectativas em relação ao Messias não se confirmaram na pessoa de Jesus. Isso porque Jesus estava muito distante daquilo que os judeus esperavam em termos de Cristo, de Messias. Também a mensagem de Jesus frustra o pensamento lógico e filosófico, fosse ele platônico ou aristotélico, porque o pensamento de Jesus não se coadunava aos interesses de uma sofia, de uma sabedoria humana. Não era uma lógica nos moldes aristotélicos e platônicos. A gente pensar e querer categorizar Jesus como um filósofo. A gente faz esses esforços, tem livros a respeito de Jesus como filósofo, mas se nós tomarmos a palavra filosofia no seu sentido amplo, mas dentro dessa tradição filosófica, Jesus não veio para pregar uma filosofia, ele veio para pregar o reino de Deus, a mensagem da salvação, vida eterna, através do amor, da misericórdia e do perdão. Então, tanto para judeus quanto para gregos, a mensagem da cruz é esse escândalo. Escândalo no sentido do termo grego de tropeço, que as pessoas dizem, é só isso aí. Me diz uma coisa, os judeus, e Jesus, o Messias é esse aí? Ou então os filósofos, os pensadores, isso é que é uma mensagem, que discurso é esse? O próprio Jesus, quando declarou diante de Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade, e Pilatos certamente
respaldado no conhecimento filosófico da sua época, diz que é a verdade. Ele sabia que a verdade já estava em discussão naquela época. E o próprio Jesus disse em outra oportunidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus encarna a própria verdade divina. E é uma verdade de outra natureza. É a verdade que se expressa em amor e misericórdia. Igualmente, para os judeus, enquanto os judeus queriam um sinal como aquele do profeta Jonas, né? Ou melhor, como um sinal como aquele de Moisés, de fazer cair comida do céu, né? Abrir o mar, coisas extraordinárias, e Jesus diz, olha, nenhum sinal vos será dado senão aquele do profeta Jonas. Aí sim, né? Porque assim como o profeta Jonas passou lá 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem haverá de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então aqui está o grande escândalo da mensagem cristã. Bem, queridos, aqui estávamos falando, professor, pastor José Roberto, seu programa EBD em Síntese, e você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Encerramos assim o nosso primeiro bloco e voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos retornando para o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, e nós estamos aqui veiculando pelas mídias do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo bloco do nosso programa, e vamos tratar sobre expressões chaves na doutrina de Paulo. O que são expressões-chave? São aquelas palavras mais importantes, aquelas palavras mais significativas no contexto da doutrina apostólica e da doutrina paulina. Então, a primeira expressão é Evangelho de Cristo. Então, a palavra Evangelho, Evangélio, ocorre aí 76 vezes ao longo do Novo Testamento, sendo que só nas epístolas de Paulo ela ocorre 54 vezes. Então o termo Evangélio, o prefixo eu quer dizer bom, né? E a palavra Evangélio, essa composição, ela justamente significa boa nova, boa notícia. Então o mundo está repleto de más notícias, de notícias ruins e até de notícias falsas, as famosas fake news. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, esse Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E é um poder divino, dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então essa é a boa nova. É bem verdade que às vezes as pessoas, né, no afã da sua religiosidade, transformam esse evangelho numa má notícia. A má notícia já é a notícia do pecado. O pecado é real, o pecado existe. O pecado transforma o homem em uma condição deplorável, isso porque o salário do pecado é a morte, e o pecado distancia o ser humano de Deus. E distante de Deus nós estamos fadados ao fracasso, à ruína e à própria destituição do ser. Mas nós temos uma boa nova, e é uma boa notícia que, digo eu, deveria estar nas primeiras páginas de todos os jornais de todos os dias. É que Jesus, o Verbo, se fez carne, Deus fez morada no meio dos homens, e Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E Deus prova o seu amor para conosco
pelo fato dele ter nos amado, sendo nós ainda pecadores. Então essa é uma boa nova, é uma notícia alvissareira, é uma notícia extraordinária, é uma notícia que nos deve fazer saltitar de alegria. Nós fomos alcançados pelo favor imerecido e pela graça maravilhosa desse Evangelho. E esse Evangelho é um Evangelho que trata do Cristo crucificado. Essa é uma outra expressão. Em Gálatas 3:1, Paulo diz que não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então, a palavra da cruz, nesse entendimento paulino, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. E aí eu pergunto, o que é que a tua igreja tem pregado? O que é que os pregadores que você conhece estão pregando? Estão pregando a respeito de Jesus, do Evangelho, da mensagem da cruz? Tem um hino da nossa harpa cristã que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Será que esse tem sido o mote da igreja? Até que ponto você tem pregado o Cristo crucificado, a morte e a ressurreição de Cristo? Esse deve ser o nosso tema central. E às vezes a igreja tem se distraído, tem desvirtuado a mensagem e tem se preocupado com uma série de outros assuntos. Prega muito pouco Cristo, muito menos o Evangelho e acaba perdendo o foco. Então o Messias que nós pregamos é o Cristo crucificado. Então, os homens, diz o comentarista, não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. Então, evidentemente, ele trata aqui das nossas limitações. Nós não podemos alcançar Deus através de uma religiosidade, né, os próprios fariseus, saduceus do tempo de Jesus tiveram dificuldade em identificar em Jesus o Messias, o Cristo crucificado, o enviado de Deus. Tiveram dificuldade de perceber que ali estava o Evangelho divino. Isso porque eles estavam tão circunscritos à religião, às tradições, os paradigmas nos quais eles foram ensinados pelos anteriores, pelos antepassados, que não perceberam aquilo que o próprio texto bíblico dizia, por exemplo, no livro do profeta Isaías, a respeito do servo sofredor, a respeito do renovo que haveria de vir e de aparecer. Eles não perceberam e não identificaram em Jesus o enviado de Deus, por causa da sua expectativa de um Jesus imponente, grandioso. E Jesus veio na sua humildade, na sua simplicidade. Os gregos, por sua vez, não viram muita sabedoria naqueles ensinamentos. Ora, para aqueles que haviam estudado aos pés dos filósofos da Grécia Antiga e haviam folheado ou se debruçado sobre as páginas e os escritos de Platão, Aristóteles, os ensinamentos de Cristo talvez não tivessem muito apelo e não tivesse um ensinamento tão extraordinário. E nesse sentido é que o apóstolo Paulo diz, olha, eu prego Jesus o crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Mas nós não podemos pregar apenas o Cristo crucificado. Nós precisamos pregar também o Cristo ressurreto, o Cristo que está vivo, o Cristo que não ficou no túmulo, mas o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Então a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo Paulo, inclusive dedica boa parte da conclusão da sua epístola aos Coríntios, especificamente o capítulo 15 da epístola aos Coríntios, para destacar a doutrina da ressurreição de Cristo, que tem um elo com a nossa própria esperança da ressurreição. E a doutrina da ressurreição não pode ser esquecida pela igreja. Nós pregamos o Cristo crucificado, que é as primícias, né? E ele é o protótipo daqueles que haverão de ressuscitar posteriormente, quando a trombeta soar e os mortos em Cristo
ressuscitarem primeiro, como diz Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, o túmulo lá de Jerusalém está vazio, está escrito lá em inglês: ele não está aqui, ele ressuscitou, que foi a mensagem que as mulheres receberam do anjo quando foram lá para ver o corpo de Jesus e o corpo não estava mais lá. O sepulcro está vazio. Então essa é a boa nova do Evangelho. O sacrifício de Jesus foi aceito. É um sacrifício suficiente. Foi um sacrifício substitutivo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele somos sarados. E essa foi a mensagem que pregou Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo vir. E foi a mensagem que assim foi interpretada por Mateus no seu evangelho ao declarar: olhe, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós somos sarados, nós somos salvos. E essa salvação ela é integral, corpo, alma e espírito. E ela abrange o homem e a mulher inteiro e inteira. Assim nós estamos concluindo o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Voltaremos logo em seguida. Estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O terceiro ponto da lição fala sobre os efeitos da mensagem da cruz. O que é que ocasiona, que resulta essa mensagem da cruz? Primeiramente, uma vida no poder de Deus. Isso porque essa é uma mensagem poderosa e o Senhor Jesus Cristo pode nos usar como instrumentos para salvar, libertar, curar enfermos e libertar as almas oprimidas. Isso está lá em Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 18. Então essa mensagem que pregamos não é apenas um pensamento, uma percepção religiosa ou filosófica. É o poder de Deus em nossas vidas, que mudou as nossas próprias vidas, que muda a vida das pessoas que ouvem essa mensagem, porque essa é uma mensagem poderosa. E ela tem esse poder porque nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos a mensagem, o Espírito Santo age sobre a vida das pessoas. Aqui nós temos um ponto da lição sobre uma vida na dependência do Espírito. Então nós pregamos a mensagem da cruz, o Espírito Santo age na vida das pessoas e as pessoas percebem que se trata de algo espiritual, da parte de Deus, sobrenatural, que vai para muito além do nosso entendimento, como diz aquele outro hino da harpa cristã, muito além do nosso entendimento. É algo que nos alcançou da parte de Deus. Então nós às vezes ficamos tateando, tentando encontrar saídas e alternativas, mas o Evangelho de Deus é algo que nos alcança de cima para baixo. Vem do próprio Deus nos alcançando e nos conclama a uma vida de humildade. Então, o efeito, ou um dos efeitos da mensagem da cruz é que ela nos conclama a humildade. Então, se você vir alguém ostentando, querendo ser maior do que os outros, de forma arrogante, então essa pessoa não entendeu ainda o espírito do Evangelho, ainda não entendeu a boa nova de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não nos chamou para estar nos patamares, nos lugares mais altos e elevados, para agir com imponência e querer governar sobre tudo e sobre todos. O Evangelho de Jesus é um chamado para uma vida crucificada. É um chamado para lavar os pés das pessoas,
para demonstrar espírito de servidão, até porque o próprio Jesus assim o fez. Se utilizou da toalha, da bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele fala sobre a kenosis, ou esvaziamento, não da divindade, mas da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, resolveu e decidiu agir e viver como homem em nosso meio. E homem humilde. E Paulo escreve esse capítulo 2 da epístola aos Filipenses justamente para ressaltar a importância dos irmãos e irmãs da igreja de Filipos cultivarem a virtude da humildade. Será que nós estamos desprezando a humildade em nosso meio? Muitas vezes a disputa por cargos, funções, posições sociais, posições eclesiásticas tem invertido e tem deturpado o caráter da simplicidade do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Estejamos, pois, atentos, porque é o Espírito que nos faz agir, ter criatividade para levar boa nova, levar esse Evangelho maravilhoso. Devemos depender do poder do Espírito, até porque Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, o dinamis. Né? Atos 1 e 8, vocês vão receber um poder e esse poder do Espírito Santo, que o próprio Jesus prometeu, para que vocês possam levar esse Evangelho até os confins da terra. Pela força do homem, pela sabedoria, pela imposição religiosa, definitivamente isso não acontece. Esse Evangelho precisa ser fiel à mensagem, à palavra de Deus, aos escritos sagrados, e deve ser levado no poder do Espírito Santo. E assim surtirá o devido efeito. E essa mensagem, para concluir, é uma mensagem que salva, cura e liberta o pecador. Então esse é o Evangelho e esse é o cerne da pregação do apóstolo Paulo. E que nos faz refletir, o que é que nós temos pregado? Então Paulo passou por várias cidades pregando o Evangelho, pregou em Atenas. Em Atenas, no capítulo 17, ele prega um Evangelho, dialoga com os conhecimentos lá da filosofia da época, surtiu algum efeito, mas ao que tudo indica, Paulo levou uma mensagem mais simples quando chegou a Corinto, no capítulo 18 do livro de Atos. Em todo caso, Paulo teve dificuldade de que as pessoas recebessem essa mensagem entre os filósofos e entre os judeus por causa do escândalo da cruz. É bem verdade que, na medida em que nós pregamos essa mensagem, as pessoas se questionem, algumas delas olhem de lado, tratem com desdém, não percebam a grandeza e o significado dessa mensagem. Isso é bíblico, porque é loucura, é loucura. Alguns se esforçam para transformar o Evangelho num axioma, numa lógica, num raciocínio, numa filosofia. Outros se esforçam para transformar o Evangelho em uma religião, com as suas crendices, com os seus ritos, com os seus legalismos, e o resultado, tanto de um quanto de outro, é deturpar o caráter do Evangelho de Cristo. Concluímos, portanto, convidando você a, como o apóstolo Paulo, dizer: olha, eu prego o Cristo crucificado, ainda que seja escândalo, tropeço para alguns. E assim nós concluímos mais um programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos falou o pastor professor José Roberto. Fiquem todos acompanhando aí os nossos programas, o nosso canal no YouTube. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com o grupo
de professores da sua escola bíblica dominical. Continue nos acompanhando através do sistema de TV a cabo e você que está nos acompanhando através da Rádio Libertadora. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.